Olá, gente. Estamos aqui junto com as duas frentes de defesa do serviço público e também com várias entidades da sociedade civil relacionadas ao debate que aqui nessa casa se faz sobre a reforma administrativa. Nós temos, evidentemente, um posicionamento, os partidos da minoria e da oposição, nós temos um posicionamento contrário a essa agenda. Na nossa opinião, essa não deveria ser a reforma pautada nesse momento, ou debatida nesse momento. O mundo inteiro está mostrando que durante a crise da pandemia, a gente precisa de um Estado que seja garantidor da vida, do emprego, da recuperação econômica. É só olhar o que aconteceu no plano Biden, é só olhar o peso e a importância do SUS na vida de todas as famílias brasileiras, ou seja, o Estado tem um papel decisivo, e nesse momento, se pensar na redução do Estado, se pensar em modelos de privatização, se pensar um projeto de sociedade com menos capacidade de assistência do Estado, de atendimento do Estado, é a contramão da história, é a contramão do que está acontecendo no mundo. Mas independente desse nosso posicionamento, as entidades apresentaram um abaixo-assinado, entregue hoje, agora, nesse momento, ao presidente da Casa, deputado Arthur Lira, e também uma série de propostas concretas. Hoje está sendo aberta a comissão da reforma administrativa, vários deputados da nossa base vão participar. Há o compromisso do presidente dessa Casa que nenhum direito adquirido de servidor será atingido. Isso foi reforçado agora, e é importante que se diga isso, Ou seja, nem direta, nem indiretamente, nenhum direito adquirido de servidor será atingido. O que não nos faz concordar com a reforma administrativa, mas essa é uma garantia importante e um ponto importante decidido agora, na reunião com a presidência. Então, vou passar a palavra aos representantes das duas frentes e também das entidades da sociedade civil. Então, Alice, por favor. Bom, eu e o deputado Rogério representamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. É uma frente antiga, mais de 2 décadas aqui na casa, criada pelo senador Paulo Paim. E nós temos acompanhado, eu no meu 5º mandato, todos os movimentos pendulares em relação ao setor público no Brasil, com mais democracia, mais possibilidades de atendimento à sociedade, menos democracia em geral, contração de direitos. E essa reforma, a PEC 32, ela vem no rastro dessa contração de direitos. Ela, de fato, no texto que o governo encaminhou, atinge os atuais servidores e retrai as novas gerações ao ingresso no serviço público. Infelizmente, criando novos princípios, novas regras, que fazem com que o serviço público, em primeiro lugar, fique menos acessível e a população tenha menos acesso a direitos universais. O princípio da voucherização, defendido de forma aberta pelo ministro Paulo Guedes, está inserido fortemente no texto da PEC 32, com a conceituação, inclusive, referenciada nos seus teóricos em relação à cobrança de taxas do setor público, a garantir que a iniciativa privada tome lugares que são típicos do setor público e toda uma ordem punitiva em relação aos servidores. É evidente que um texto como esse é um texto que nós não queremos apreciar. E o abaixo-assinado, com mais de 100 mil assinaturas, entregue agora pelas duas frentes ao deputado Arthur Lira, atual presidente da Câmara, ele vem no sentido de suspender esse debate em meio a uma pandemia que já tirou mais de 470 mil vidas em nosso país. Mas, obviamente, há um interesse político no encaminhamento da reforma, e o que nós conseguimos, que o deputado Freixo, nosso líder da minoria na casa, disse aqui, e nós vamos repetir em todos os lugares, é que o presidente da Câmara nos garantiu que não haverá um arranhão em direito adquirido. Então, nós vamos à busca disso, mas também não vamos deixar de trabalhar na perspectiva futura, Porque a nossa expectativa é que o serviço público ele sirva ao público, ele universalize direitos, ele garanta efetivamente que o povo brasileiro possa ter acesso a esses serviços garantidamente em função dos impostos que já paga para o Estado brasileiro. Então, foi uma reunião produtiva, a largada está dada. Nosso apelo é que os servidores de todo o país se conscientizem sobre os riscos da dissolução do Estado Nacional, porque é isso que está em voga. E, acima de tudo, que possamos dizer à sociedade brasileira que não há privilégios nesse universo atingido, que não há a garantia dos direitos que estão postos hoje
que são diferenciados da CLT, para nós são fundamentais pela diferença de responsabilidade e que a mobilização será de grande importância. Ninguém dava um real de que nós aprovaríamos o novo Fundeb. E foram milhões de correspondências para os deputados que fizeram virar a matemática previsível desta casa. Nesse momento, nós estamos conclamando a participação popular para impedir que os serviços públicos fiquem distantes do nosso povo. Muito bem. Pessoal, nós apresentamos hoje ao presidente Arthur Lira, entregamos, simbolicamente, foi um abaixo-assinado que já consta com 128 mil assinaturas. Esse abaixo-assinado é da Frente Mista dos Serviços Públicos. São diversas entidades, mais de 100 entidades, que representam os servidores públicos federais, estaduais e municipais. A entrega disto é importante e nós temos o objetivo de, até o final da tramitação, colhermos mais de 1 milhão de assinaturas. Isto é um documento que pede a suspensão da tramitação desta emenda constitucional. O presidente optou, evidentemente, por fazer com que a emenda constitucional ela vá à votação e à tramitação. Mas nós vamos insistir nisso, porque achamos que durante a pandemia é difícil fazer um debate que seja mais concreto e mais profundo sobre um tema tão polêmico. O que esta proposta de emenda constitucional que está aí faz hoje, a alma dela, é a privatização do serviço público. O artigo 37A dela é muito claro. Esse artigo coloca que haverá convênios de cooperação em entidades privadas com dinheiro público para prestação de serviços que hoje são só do Estado. Isso é a privatização do serviço público. No nosso entendimento, isso é perverso não apenas com os servidores, mas também com o povo brasileiro. É um debate, portanto, muito profundo, e esse debate nós queremos fazer com toda a radicalidade necessária. Infelizmente, hoje já está sendo eleito o presidente, que vai indicar o relator, e nós vamos iniciar um debate que a gente espera que tenha a condição de ser um debate profundo com o povo brasileiro, com os servidores públicos. Então, eu queria agradecer a presença das entidades aqui e dizer que vamos estar na luta aí para fazer um bom debate nessa comissão especial. Nós vamos ouvir representantes de duas entidades que eu acho que são importantes, que falaram lá dentro. Bom, boa tarde, eu falo em nome do Fórum das Carreiras do Estado, FONACAT, uma entidade que congrega 37 associações e sindicatos. Estamos há 9 meses discutindo a reforma administrativa. Ninguém dos defensores da reforma soube mostrar em que exatamente o texto aprimora o serviço público. E no nosso entendimento, a PEC 32 vem para entregar grandes áreas do serviço público para a iniciativa privada. E é só a gente ver onde é que está o serviço público, né? A grande parte concentrada em saúde e educação, né? Então são essas áreas que vão ser rifadas para a iniciativa privada. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar são aqueles que sempre lucram com o Estado. Por exemplo, a irmã do ministro da Economia, Elizabeth Guedes, que é uma grande empresária da área da educação, tá? Mas dá para vincular esse fato ao fato do ministro da Economia, né, ter sido o autor da PEC 32? Talvez não, porque, deputado Bongas, parece que a corrupção acabou no Brasil, né? Mas não é isso que diz a nota técnica da Consultoria Legislativa do Senado. Diz justamente o contrário. Diz que a PEC 32 vai fomentar a corrupção de diversas maneiras no Brasil. Então, nós mostramos também para o presidente da Câmara como esse discurso de que a PEC não afeta os atuais servidores é completamente falacioso. Tem inúmeros aspectos que atingem diretamente os atuais servidores, e isso nós não vamos permitir, tá? Daqui para frente vai ser força total, nós vamos unir os 12 milhões de servidores públicos e seus familiares para derrotar a PEC 32. Muito obrigado. Bom, agora o Sérgio podia finalizar para a gente, né, como representando as entidades aí. Não, boa tarde a todas e todos, Sérgio Ronaldo, sou secretário-geral da Condicef, mas aqui falo em nome do FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades do Conjunto do Funcionalismo Público Federal. Para não ser repetitivo com relação ao que os demais eminentes deputados e o companheiro Rudinei falou, se essa proposta de emenda à Constituição fosse tão boa,
por que é que o Paulo Guedes colocou em sigilo os números e os dados dela, quando diz que vai economizar em 10 anos 300 bilhões de reais, quando na verdade eles dizem que os atuais servidores não serão prejudicados. Nós estamos preocupados com isso, que sim serão prejudicados, mas nós estamos preocupados com o futuro dos serviços públicos. Essa PEC significa a privatização do futuro dos serviços públicos. Então, a preocupação das representações do funcionalismo, das representações do serviço público, não somos com nós agora, os atuais, é com o futuro do serviço público. Nós não estamos olhando aqui só para o nosso umbigo. Então, como gato escaldado tem medo de água fria, essa mesma narrativa eles fizeram com a reforma da Previdência. Fica quietinho, que vocês não vão ser atingidos. Na lata, de primeira fomos atingidos. Do mesmo jeito com a reforma que fizeram com a emenda 95. Então, não dá para sossegar. Eu acho que nós falamos qual é a nossa proposta. O presidente Arthur, com seu dever de ofício, falou que é um compromisso dele que os atuais servidores não serão atingidos, mas a nossa preocupação não é conosco, é com o serviço público de qualidade para o povo brasileiro que é tão necessitado. E se da forma como está, se a gente ficar preocupado só conosco, os serviços públicos serão destruídos. Então, nossa preocupação não é conosco, com serviços públicos, com SUS de qualidade, de educação, políticas públicas. E o que está aí não serve para este país que a gente defende. Muito obrigado. Falou muito bem. Isso aí, Bira, agradecer. Bom Gás, nosso líder. Você da palavra.